Em Mateus capítulo 7, no versículo 6, Jesus está encaminhando para o encerramento do Sermão do Monte. E aí ele diz o seguinte: não dê aos cães o que é santo, e nem lance pérolas aos porcos, para que eles não pisem nelas e, voltando-se, vos dilacerem. Jesus parece estar dizendo que existe um tipo de pessoa, ou um grupo de pessoas, com quem nós não devemos gastar tempo e esforço entregando algo tão santo e tão maravilhoso como o Evangelho de Cristo, porque para essas pessoas é como se fosse um desperdício. O que Jesus está querendo nos ensinar com essa passagem? Nós vamos analisar esse texto, como sempre aqui no canal, à luz da Palavra de Deus. A primeira coisa que nós precisamos analisar nesse texto para entender e aplicar na nossa vida cotidiana é o contexto. O que Jesus está falando, do que é que ele está falando e para quem que ele está falando. Jesus ele está finalizando o Sermão do Monte, como eu disse. Os seus discípulos estão com ele. A Bíblia diz também que existia ali diante dele uma multidão, e muito provavelmente no meio dessa multidão existiam fariseus e escribas que certamente não estavam gostando nada daquilo que o Senhor estava ensinando. Então Jesus expõe todo o Sermão do Monte, e agora finalizando, ele diz que existe um tipo de pessoas com quem seria desperdício apresentar algo tão valioso como o Evangelho. E ele fala que essas pessoas são como cães e porcos. A primeira coisa que nós precisamos fazer então é entender a figura desses animais e como esse ensino soou para os judeus que estavam ouvindo esse sermão do nosso Senhor. Embora a Bíblia não tenha um texto bíblico específico que trate o cachorro como animal impuro, ao longo do texto bíblico das Sagradas Escrituras, é fácil a gente compreender que a relação do judeu com o cachorro ela não era nada amigável. O judeu ele enxergava um cachorro como um ser que era repugnante, que era desonrado, que caminhava em matilha vagabundando para lá e para cá, só pensava em se alimentar. Ele podia abater desde os animais que o judeu cuidava, até mesmo carniças que ele comia no caminho. Então, para um judeu, o cachorro era um animal que ele precisava se manter distante. Filipenses capítulo 3, Paulo fala que nós devemos nos acautelar com os cães. Em Apocalipse capítulo 22, o apóstolo João diz que os cães não entrarão no reino dos céus, referindo-se a pessoas. Cães não entrarão no reino dos céus. Diferente daquilo que nós temos hoje, nós amamos os cachorros, cuidamos, temos dentro de casa, damos alimento, comida e amor. O judeu ele via esse animal como um ser que deveria ser mantido bastante distante. Era um animal quase que selvagem e, como eu disse, era um ser que vivia para comer, satisfazer as suas necessidades básicas, suas necessidades primitivas. Então, para o judeu, era um animal que tinha que ser mantido distante. Diferente do cachorro, o porco ele já tinha uma proibição bem clara dentro da lei de Moisés que tratava esse animal como impuro. Em Levítico capítulo 11, verso 7, a Bíblia diz que o porco é um animal impuro e que o judeu não podia tocar, não podia manusear, não podia se alimentar. Se o judeu tivesse contato com o porco, ele também ficava impuro e precisava ser submetido a todo um cerimonial de purificação, e somente depois dessa purificação ele estaria apto a participar de toda a cerimônia religiosa diante do Senhor. E semelhante ao cachorro, o porco é um animal impuro, e como nós bem sabemos, também é movido ali pela sua boca, ele também vive para satisfazer as suas necessidades mais básicas, aí, como alimentação, e come qualquer tipo de coisa que lançar para ele. Desde a ração, comida, até também carniça e outros animais mortos ou indefesos que possam ser comidos. Então a relação do judeu com esses dois tipos de animal era de bastante distanciamento. Não era um animal com quem o judeu ele tinha algum tipo de amizade ou algum tipo de afinidade. E aí agora Jesus diz que existem pessoas que se portam como cães e porcos e que seria desperdício da nossa parte ministrar o evangelho para essas pessoas. Jesus ele faz uso, ele fala que nós não devemos dar aos cães algo que é santo, e aqui muito provavelmente ele deve estar se referindo à carne que as pessoas levavam como sacrifício para o Senhor no templo. A Bíblia nos ensina que era requerido ao povo como oferta, como sacrifício diante do Senhor, levar animais para que eles fossem abatidos, e existiam algumas partes desse animal, segundo a lei de Moisés, que deveriam ser entregues ao Senhor, e o restante desses animais servia de alimento para os sacerdotes, para os levitas, e se sobrasse ainda alguma coisa, o ofertante poderia comer esse animal ali no templo mesmo, ou levar para casa para comer junto com a sua família. Então a ideia de dar esse restante de carne para um porco no meio do caminho, ou para um cachorro, soaria como um absurdo, soaria até mesmo como uma afronta, um ultraje. E aí, fazendo uso dessa analogia, Jesus fala, não desperdiça a pregação do evangelho com cachorro, com porco, porque o evangelho ele é muito superior àquela carne. O evangelho é algo santo, algo puro, que não deve ser entregue a pessoas que adotam estilos de vida como o de cães e de porcos. Ao longo do texto bíblico, nós temos vários ensinos ou vários princípios que nos ajudam a identificar essas pessoas. E aqui eu preciso fazer uma ressalva bastante oportuna com você. Muitas pessoas que vivem em pecado ou que pertencem a seitas cristãs, elas sempre respondem da seguinte maneira. Mateus capítulo 7, verso 1. Não julgue para que você não seja julgado.
Será que Jesus ele está realmente proibindo todos os tipos de julgamento, já que nessa passagem Jesus fala que existem pessoas que nós devemos considerar como porcos e como cães? Obviamente, o texto de Mateus capítulo 7, versículo 1 não contradiz Mateus capítulo 7, verso 6. Ele apenas trata de coisas diferentes. Mateus capítulo 7, verso 1 nos ensina sobre julgamento hipócrita e julgamento condenatório. Nós não devemos condenar outras pessoas. Nós devemos sim reprovar o pecado, mas jamais condenar uma pessoa. Já no texto de Mateus capítulo 7, versículo 6, o que o Senhor está nos ensinando é discernir sobre com quem nós estamos interagindo. Comentando esse texto, Mateus capítulo 7, versículo 6, Charles Spurgeon diz que nós não devemos julgar, mas nós devemos discernir a todo tempo. Então, como cristãos sábios e maduros, o que nós precisamos ter é discernimento quanto às pessoas com quem nós estamos ministrando o evangelho, ou ainda mais, com quem nós estamos aceitando como parte nas nossas igrejas, como quem nós estamos oferecendo à mesa do Senhor para nos assentarmos com elas. Esse texto fala muito mais do que a ação de evangelismo, mas ao longo desse vídeo você vai ver que nós podemos pegar esse texto e aplicar os princípios dele com relação àquelas pessoas que participam do corpo do Senhor conosco e quem nós temos permitido se assentar na mesa do Senhor com cada um de nós. Mas vamos entender primeiro quem são essas pessoas que agem como porcos e cães, a quem o Senhor diz que nós não devemos desperdiçar ou dar a essas pessoas algo que é santo ou algo que é tão valioso como uma pérola, que é o Evangelho. Em Filipenses capítulo 3, nos versos 18 e 19, Paulo fala sobre aquelas pessoas que são movidas ali pelo seu ventre, ou seja, aquelas pessoas que, como eu disse, os porcos e os cães são movidos ali pelas suas necessidades mais básicas, seriam aquelas pessoas que são movidas pelo pecado, são movidas pela vontade da carne, são movidas pelos seus desejos insaciáveis da carne. O apóstolo Paulo fala bastante sobre isso na carta aos Gálatas, sobre as pessoas que vivem na carne, que amam as obras da carne, que só servem para produzir obras da carne. Então são essas pessoas de quem nós devemos evitar interagir para pregar o evangelho, já que seria um desperdício. Seria como lançar algo extremamente santo, puro e valioso, como a carne consagrada ao Senhor, ou a joia, a pérola, que é das pedras preciosas mais raras de se encontrar. Seria como gastar esse tipo de coisa com uma pessoa que, infelizmente, não tem como receber isso ou não se agrada de receber isso. Embora esse tipo de ensino ele pareça absurdo para muitos crentes que vão ver esse vídeo, porque hoje, infelizmente, o que é biblicamente correto perdeu espaço em muitas igrejas para aquilo que é politicamente correto, a verdade é que o Senhor ele ensina sim que o Evangelho é uma mensagem bastante exclusivista, que exige de cada um de nós que renunciemos às nossas próprias vontades, que a gente aprenda a viver para o Senhor e que existem alguns tipos de pessoas que elas jamais vão conseguir viver, vão conseguir atender o Evangelho, porque elas estão entregues ao pecado, elas amam o pecado, elas amam viver na prática do pecado. E quando nós pensamos em anunciar o Evangelho para elas, em vez de produzir conversão e transformação de vida, a verdade é que essas pessoas elas podem inclusive se voltar contra nós, como no próprio texto de Mateus capítulo 7, verso 6 fala. É interessante que no livro de Provérbios, no capítulo 9 e também no capítulo 23, o escritor nos ensina que não é interessante que eu e você venhamos a repreender o insensato, porque ele pode muito bem se voltar contra mim, contra você. Então, muito provavelmente, o nosso Senhor e Salvador também tem em mente esse ensino do livro dos Provérbios, quando ele está dando essa advertência no final do Sermão do Monte. Comentando essa passagem de Mateus capítulo 7, versículo 6, o pastor John MacArthur diz que Jesus não está nos ensinando a julgar outras pessoas, mas ele está nos ensinando que é necessário discernir aquelas pessoas que odeiam a verdade, aquelas pessoas que odeiam a mensagem da cruz. E é isso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deixa claro em Mateus capítulo 7, dos versículos 13 até 16. Ele fala sobre a porta estreita e a porta larga que dá para a perdição e que muitas pessoas passam por ela. Ele fala no versículo 15 sobre os falsos profetas. E aí ele vai culminar no versículo 16 nos ensinando a identificar essas pessoas. Pelos frutos nós conhecemos as pessoas com quem nós estamos interagindo. E isso pode muito bem ser aplicado às pessoas que estão ouvindo a pregação do Evangelho, para que nós consigamos entender se vale a pena ou se é recomendado da parte do Senhor que nós continuemos expondo a mensagem da cruz, pregando o Evangelho de Cristo, ou se chegou o tempo de nós nos calarmos, entregarmos essa pessoa para o Senhor, orarmos por ela e por aí vai, mas não continuar proclamando o Evangelho para essa pessoa. A Bíblia nos dá base para isso, a Bíblia nos ensina a fazer isso. Quando nós lemos o texto de Mateus capítulo 12, dos versos 39 a 41, nós vemos que Jesus está sendo confrontado pelos líderes religiosos ali da época, e eles pedem para Jesus um sinal. E o que Jesus fala é, para essa geração perversa, nenhum sinal vai ser dado senão o sinal do profeta Jonas, que esteve dentro do peixe por 3 dias. E aí o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai ensinar que ele é maior que Jonas e o seu ministério, quando ele morre na cruz e ressuscita, é o único sinal que aquela geração perversa e incrédula teria da parte dele.
A mensagem da cruz, a obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, seria o sinal. Para aqueles que crescem, seria a salvação, mas para aqueles que não crescem naquele sinal, seria a perdição eterna. Então isso nos ensina como interagir diante daquelas pessoas, por exemplo, nos nossos dias, que falam assim, se o evangelho é verdadeiro, mostra o sinal. Se o evangelho é verdadeiro, por que as pessoas não estão sendo curadas mais hoje? Por que ninguém está ressuscitando mortos nos nossos dias? Por que esses sinais miraculosos da época do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não acontecem com tanta frequência mais hoje? Naquela época, para muitas pessoas, era necessário sim, a Bíblia nos ensina isso, que Jesus fazia muitos milagres, e os apóstolos faziam muitos milagres, porque era necessário validar a mensagem, já que tudo o que estava acontecendo era algo novo. Mas hoje, nós não precisamos mais de milagres para crer. Nós temos a palavra de Deus, que é a revelação perfeita de Cristo Jesus. Então, quando nós nos deparamos com pessoas incrédulas, se Deus quiser usar milagres para fazer com que essas pessoas creiam no Evangelho, amém, aí é da parte deles. Mas a nós não cabe ficar ali debatendo por que não acontece milagre mais, ou pedindo ao Senhor algo, indo para a igreja em busca de algo miraculoso, de pessoas sendo levantadas, de pessoas sendo ressuscitadas, de cegos tornando a ver, porque a mensagem da cruz, a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, elas são um sinal. E para as pessoas que estão obstinadas, que vivem pelos seus ventres pecaminosos, pelos seus desejos pecaminosos, qualquer tipo de sinal para ela só vai somar na condenação que ela tem contra a sua própria vida. Outro texto extremamente esclarecedor sobre isso é Lucas capítulo 23, no versículo 9. Jesus está diante de Herodes, Herodes está interrogando Jesus e Jesus se mantém em silêncio. Ou seja, Jesus identificou que ele não valeria a pena ministrar sobre o Evangelho, explicar o Evangelho, explicar quem ele era, porque Jesus havia identificado que diante dele estava uma pessoa que não tinha interesse real no Evangelho. Por fim, um texto bastante interessante está em Atos capítulo 13, dos versículos 44 a 48. A Bíblia diz que Paulo estava diante do povo em Antioquia e que muitas pessoas que se opuseram à proclamação do Evangelho por parte de Paulo, elas começaram a zombar e a insultar ele, a pedir mais explicações, e Paulo se negou a dar mais explicações. Ou seja, existem pessoas que agem como porcos e cães. Quando nós anunciamos a palavra de Deus, quando nós pregamos o Evangelho, o comportamento dessas pessoas diante da mensagem da cruz é de ódio, é de repulsa, e essas pessoas aplicam essa repulsa não somente à mensagem do Senhor, mas também contra nós mesmos. Assim como o texto de Mateus capítulo 7, versículo 6, diz que aconteceria. Então Jesus ele deixa isso bem claro, que existem pessoas que, infelizmente, nós devemos enxergar, nós devemos discernir como porcos e cães, e não gastar o nosso tempo com essas pessoas, e muito mais valioso que o nosso tempo é proclamar o Evangelho para essas pessoas, para que ele não se torne alvo de zombaria ou de chacota. Agora, tirando os olhos do público externo, daquelas pessoas que nós encontramos pelo caminho, daqueles ímpios que nós encontramos pelo caminho, eu entendo que essa passagem ela traz um ensino ainda mais valioso e mais profundo que nós devemos aplicar dentro das nossas próprias igrejas. Como eu disse, nós vivemos uma época do politicamente correto. Tudo pode dentro da igreja, todos os tipos de pessoas são aceitáveis dentro da igreja, e para permanecer dentro da igreja elas podem ficar como querem. Isso é fato, que todas as pessoas, elas realmente, para ir para a igreja, para irem para o Senhor, elas devem ir como estão. Mas em momento algum a Bíblia diz que nós devemos permanecer no pecado, ou amantes do pecado, amantes das obras da carne. Muito pelo contrário, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nos ensina a negar as nossas próprias vontades. E o que nós temos visto hoje é que o texto de Mateus capítulo 18, que fala sobre a disciplina eclesiástica, sobre aquelas pessoas que nós devemos aceitar no corpo de Cristo, que nós devemos ter parte com elas como irmãos no corpo de Cristo, está sendo completamente negligenciado nos nossos ministérios. Muitos de nós conhecemos pessoas que são ímpias na vida prática, mas só porque supostamente entregaram suas vidas para o Senhor, elas estão participando do cotidiano das nossas igrejas, são expostas ao Evangelho, são expostas à mensagem da cruz em todos os cultos, mas não há uma transformação de vida verdadeira. E elas continuam vivendo como ímpios, como cães e como porcos que não desejam a mensagem da cruz. E a verdade é que o texto de Mateus capítulo 18 fala que quando aquelas pessoas que são pegas no pecado, elas são identificadas, elas precisam ser confrontadas, elas precisam ser chamadas à responsabilidade, elas precisam prestar contas diante da comunidade, diante do Senhor, diante das lideranças, para que elas se arrependam. E caso isso não aconteça, essas pessoas precisam ser excluídas do corpo do Senhor, da parte com o corpo do Senhor. Muitas pessoas vão dizer assim, quem é você para falar quem que entra ou não no céu? Mas o que você precisa saber é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou sim a fazer isso, a chamar aquelas pessoas que se assentam à mesa do Senhor, que tomam parte do Evangelho conosco na igreja, a responsabilidade, a uma vida cristã verdadeira e transformada pelo Senhor. E infelizmente, como eu disse, nós temos sido muito permissivos. Nós não temos tratado o Evangelho do Senhor como algo valioso, como algo santo, como algo raro e puro.
Infelizmente, quando nós somos permissivos dessa forma com pessoas que não são cristãs verdadeiras e que fazem parte das nossas igrejas, inclusive muitos delas são até líderes das nossas igrejas, a verdade é que nós estamos minando o próprio evangelho. Nós estamos enfraquecendo o próprio evangelho. Ao longo da história da igreja, principalmente nos primeiros séculos, a igreja do Nosso Senhor era bastante criteriosa com aquelas pessoas que eles aceitavam como parte da igreja. Isso por dois motivos: os ataques internos e os ataques externos. Os ataques externos eram dos ímpios, do mundo mesmo, que atacavam o evangelho, os judeus, os legalistas, os pagãos, que atacavam o evangelho. O problema é quando a igreja começa a se tornar permissiva em tipos de comportamentos, ensinos e ideias que a Bíblia claramente condena, e deixa com que essas pessoas tenham livre acesso, livre espaço no nosso meio. E aí começam a surgir as diversas heresias, e era por isso que a igreja da era primitiva era bastante criteriosa com quem ela aceitava. A igreja do Senhor estava começando, as doutrinas cristãs ainda estavam no seu início, elas estavam se solidificando, elas estavam pouco a pouco sendo firmadas, as pessoas estavam conhecendo. Então era bastante necessário que os responsáveis pela fé cristã, eles tivessem bastante critério com aquelas pessoas que eles aceitavam no seu meio. E infelizmente nós temos perdido isso nos nossos dias. Nós temos aceitado pessoas, líderes, principalmente líderes no nosso meio, que nós vemos que têm uma vida completamente oposta ao evangelho. Nós não temos chamado essas pessoas à responsabilidade, nós não temos aplicado Mateus capítulo 18 à vivência da nossa igreja, e nós temos tornado profano aquilo que é puro, que é santo e que é sagrado. Para que você tenha noção do quanto a igreja da era primitiva era bastante criteriosa com as pessoas que faziam parte do culto, da celebração, do culto público, da vida diária da igreja, olha o que a Constituição Apostólica diz, que era um documento que eles usavam na era primitiva da igreja como uma norma, um direcionamento da liturgia do culto. Olha o que a Constituição Apostólica diz. Momentos antes da celebração da ceia do Senhor, um dos diáconos deveria dizer que nenhum dos catecúmenos, ou seja, aquelas pessoas que estavam prestes a receber o batismo, e nenhum dos auditores, e nenhum incrédulo, e nenhum dos hereges deve permanecer nesse lugar. A mesa do Senhor está fechada a todos que não são cristãos. Ou seja, os cristãos da era primitiva, eles tinham um zelo pelo evangelho que infelizmente nós temos perdido nos nossos dias. As pessoas tratavam o evangelho de Cristo, a mesa do Senhor, a comunhão no corpo de Cristo, como algo extremamente valioso, como uma pérola. O Didaquê, que é o ensino dos apóstolos, diz exatamente o mesmo que a Constituição Apostólica diz. Ninguém coma ou beba da ceia do Senhor, exceto os que forem batizados no nome do Senhor, porque com respeito a isso, o próprio Cristo diz, não dê aos cães o que é santo. Ou seja, era um compromisso dos cristãos da era primitiva zelar pela pureza, pela santidade, pelo caráter santo do Evangelho do Senhor, do corpo de Cristo, da comunhão dos cristãos. Então, meu irmão, use esse texto bíblico, use essa explicação sobre a qual eu estou passando para você aqui nesse texto bíblico, para ser criterioso na sua vida, na sua igreja, na sua vida prática. Olhe se você tem tratado o Evangelho como algo puro, como algo valioso, como algo santo. Depois disso, chame a responsabilidade aquelas pessoas que congregam com você. É dever do cristão fazer isso. Se nós congregamos de fato em igrejas bíblicas, nós devemos chamar os nossos irmãos à responsabilidade. Todos devem prestar contas uns aos outros, porque é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Nós somos santos, nós somos um povo santo consagrado ao Senhor, um sacerdócio real que precisa discernir o Evangelho, que precisa tratar o Evangelho como algo puro, como algo valioso. Mas aí, para finalizar, pode surgir a pergunta, então tá, pastor, se você está falando, se a Bíblia me disse aí que nós não devemos gastar tempo pregando o Evangelho para essas pessoas, o que nós precisamos fazer? A resposta também está no texto bíblico. Paulo, falando a Timóteo, no capítulo 3, ele diz que nós devemos nos tornar pessoalmente padrão de boas obras. Já o apóstolo Pedro fala que o nosso comportamento de boas obras, a nossa vida prática com relação às boas obras, deve servir para calar aquelas pessoas que nos insultam, que nos afrontam. O próprio apóstolo Paulo, falando a Filemão, ele disse que esperava que Filemão excedesse aquilo que Paulo estava pedindo, ou ele tinha certeza que Filemão iria exceder aquilo que Paulo estava pedindo, iria praticar algo ainda mais virtuoso do que o que Paulo estava pedindo. E o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensina que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, nós certamente não entraremos no reino dos céus. O que isso significa? O nosso testemunho diante daquela pessoa que não quer ouvir a palavra de Deus é o que nós temos de mais valioso para testemunhar o Evangelho de Cristo para elas. É por meio do nosso testemunho que nós podemos, pela graça de Deus, ser usados por Ele para levar o Evangelho verdadeiro e eficaz para a vida dessas pessoas que no primeiro momento elas se opõem à palavra do Senhor. Muitas pessoas, às vezes, elas não vão sentir interesse em ouvir o que você tem para dizer. Mas certamente o Espírito Santo vai usar o seu testemunho, a sua vida, para fazer com que aquela pessoa se sinta atraída pela graça do nosso Deus, pela salvação do nosso Deus. Nós devemos orar por essas pessoas que nos afrontam quando nós ministramos o Evangelho para elas, que se opõem ao Evangelho, que são inimigos do Evangelho. Nós devemos testemunhar o Evangelho de Cristo para elas, contando que a graça do Espírito Santo, que a graça de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Filho, convença essas pessoas, seja aplicada a vida dessas pessoas, regenere elas, conceda fé para que elas creiam e sejam salvas.
Mas o chamado do Senhor hoje certamente é, primeiro, discernir sobre com quem nós estamos nos relacionando, com quem nós temos conversado, como o Salmo capítulo 1 nos ensina que nós não devemos nos deter na roda dos escarnecedores. E, por fim, como eu disse aqui, aplicar isso também para a nossa vida prática e para as nossas congregações. Será que nós temos tratado o Evangelho como algo verdadeiramente santo e valioso? Será que nós temos prestado conta para as pessoas que mostram que o Evangelho é isso? E também nós temos cobrado dos nossos irmãos cristãos a mesma atitude de santidade, que é algo que o Senhor demanda que nós façamos? Então, meu irmão, pense sobre o que eu disse aqui hoje. Eu trouxe esse texto bíblico como um quadro novo aqui no canal, analisando textos bíblicos. Se você gostou dessa explicação, deixa aqui nos comentários algum texto bíblico que você tem dúvida ou que você gostaria de compreender melhor, que para mim vai ser algo de muita satisfação poder atender esse pedido, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sino de notificações para você receber mais vídeos como esse, porque também nos ajuda muito a divulgar mais a mensagem da cruz. E como eu sempre peço, se puder, compartilhe nos grupos da sua igreja, compartilhe nos grupos da sua família, compartilhe com mais pessoas, porque o nosso desejo é levar o evangelho verdadeiro, bíblico e fiel para o maior número de pessoas possível, tá bom? Se assim o Senhor permitir, eu te espero na próxima, em nome de Jesus.